Eleições 2022. Agora são 7 horas mais 34 minutos, de volta com o Jornal da Manhã. Então, apenas repetindo, a partir desta data, a Jovem Pan abre espaço para todos aqueles candidatos a um cargo, seja ele um cargo à questão voltada a deputado estadual, federal, senador, governador e até presidente da República, e o tempo será o mesmo para todos, com as mesmas questões para sermos, então, de uma forma igualitária para com todos. A nossa convidada é a candidata ao cargo de deputada federal pelo PROS, Sigley Narciso. Sigley, muito bom dia, e de imediato já aqui emendo a primeira questão, que é voltada justamente à segurança pública. Separamos aqui pelo menos 5 temas de importância para a sociedade. Entre um dos pilares está a questão da segurança pública. Bom, falta de segurança muitas vezes acontece por falta da punição dos seus autores, independente do tipo de crime. E aí, então, essa sensação de impunidade, muitas vezes o indivíduo acaba, se eu fiz uma vez, não aconteceu nada, vou praticar de novo. Como seria a sua atuação lá na Câmara de Deputados, através de projetos para melhorar o quesito de segurança pública? E lembrando, além, é claro, do Código Penal, também outras situações. Eu vou citar já como exemplo uma realidade próxima daqui, a nossa PRF, Polícia Rodoviária Federal, onde o posto São Mateus do Sul está fechado por falta de efetivo. Isso acaba também culminando como problemas de segurança pública. Quais os projetos ou como seria a sua atuação na Câmara de Deputados, caso seja eleita? Bom dia, Sigley. Bom dia, Thiago. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E você começa essas perguntas com uma pergunta muito, muito importante, porque hoje, no Brasil inteiro, a gente pode falar assim que muitas das leis, eu acredito que nós precisaríamos de uma reforma no Código Penal, em todas as áreas. A gente começa a ver em questões aqui do próprio Paraná, como você falou, por falta de pessoal para trabalhar. Mas ele envolve todo um sistema, né? A Sigley como deputada federal pode estar trabalhando para junto conseguir questões de leis, né? Nós temos reformas de leis e vamos falar assim, vamos citar um exemplo. Hoje, se nós temos uma pessoa que vai e rouba uma bicicleta, por exemplo, ela levam para a delegacia. Muitas vezes o pessoal fala que é má vontade do policial ou má vontade do juiz e não fica preso. Nós não temos penitenciária, não temos aonde colocar. Aí precisaríamos do governo estadual junto aí para estar também trabalhando na construção de uma penitenciária. Temos uma lei aí que diz que dependendo do que ele roubar, ele não precisa ficar preso. 2 anos, 4 anos, você pode soltar. Aí, como você falou, ele vai roubar a primeira, ele vai roubar a segunda. Mas nessa parte, quem está lá em cima fazendo as leis, ele não passou, não está na pele do cidadão. Aquele que trabalhou o mês inteiro, o ano inteiro para comprar uma bicicleta, para comprar uma TV. Eu acredito que quando você passa pelo que a maioria da população passa, você vai lutar e trabalhar melhor por isso. Então, falar assim, trabalhar por leis, mas trabalhar para que sejam cumpridas, que sejam, não é porque você tem dinheiro. Um outro exemplo, eu falar assim, minha amiga foi assassinada, ela ia se formar veterinária comigo. A pessoa que matou está em liberdade. Por quê? Porque tem dinheiro? Nos últimos 3 anos, não foi mexido no Código Penal. E os deputados que estavam lá, por que não mudaram? Por que não lutam pelo povo para fazer com que, se você roubou, você vai preso. Se você matou, você vai preso. Por quê? Porque a maioria dos deputados seriam presos também. Então, falar assim, a minha luta hoje começa, mas eu sei que dentro temos muitos candidatos bons e que trabalham de forma digna. E é para isso que nós queremos lutar, para que tenhamos penitenciárias para onde possamos deixar preso, para que nós possamos ter mais leis que sejam cumpridas, mas para isso precisamos de pessoas firmes, fortes e que façam valer. Não apenas falar. Falar é bonitinho, mas ir fazer, esse é mais difícil. A própria 16 anos pode votar, mas não pode ser preso. Alguém já perguntou para o jovem de 16 a 18 anos para vamos fazer uma votação, vamos chamar só os jovens, para ver o que eles querem. Eles querem emprego, eles querem poder oportunidade de trabalhar. E eu tenho certeza que o jovem vai dizer que se aquele que fez
matou, roubou, estrupou, violentou, que se ele fez, ele pode ser preso aos 16 também. Então, aí nós temos que ver muita reforma. E, para isso, eu coloco o meu nome, Sigli Narciso, para deputado federal, para nós termos leis e que sejam cumpridas, para que possamos trabalhar de forma digna e construir penitenciária. Trabalhar junto com o governo estadual e também, porque não pedir recurso ao federal, para podermos ter mais policiais na rua, para que possamos ter mais pessoas. Hoje, União da Vitória, vamos dizer, temos quantos policiais trabalhando em toda a região. Esses dias, em Cruz Machado, precisava de viatura, precisava de polícia, não tinha. Cadê? O que nossos governantes... Então, isso eu peço à população. O que os nossos governantes de hoje já fizeram por isso? E não vamos cair novamente no que eles vão prometer. Vamos dar oportunidade para quem quer vir e fazer. Entre os temas aqui sugeridos também está o da educação. Bom, a educação, né, ela é um dos pilares, seja para qualquer esfera governamental, desde o município até, é claro, a questão federal, sempre buscando melhorar a infraestrutura do primário à universidade. Dentro desse quesito educação, que contribuição, Sigli, você poderia dar nesta área? Educação. Aos 16 anos, eu iniciei meu vestibular e me formei em letras, professora de português e inglês. E falo com orgulho hoje, claro, há mais de 20 anos não atuo nessa área, mas sabemos a questão da realidade de você, como deputada federal, trabalhar por garantir que recursos cheguem até, se é que vai vir 10 milhões para a educação, por exemplo, por ser de União da Vitória. Vamos trabalhar para trazer 10 milhões para a gente construir mais escolas, mais creche, dar um suporte maior. E como deputada federal, fiscalizar se esses recursos, se as emendas estão chegando e estão sendo aplicadas de forma digna. Ontem estivemos no distrito de São Domingos, a convite da população, para ver a escola lá abandonada. Nas últimas eleições, nós ouvimos propostas que estariam terminadas em menos de 6 meses. Na creche do Bom Jesus, uma obra também parada. Então, quantas obras na questão de educação, creches, vamos fazer foi feito o Horst Valdraff, foi feito lá no Bom Jesus, né? Mas eles não estavam preparados. Vamos precisar de uma escola maior, vamos precisar de uma creche maior. Eles não sabem quantas crianças têm, quantas crianças precisam. E sou sincera em dizer, quando eu deixei de dar aula, porque eu queria formar jovens, crianças que pensassem, que raciocinassem. Hoje parece que tentam tirar a educação, o ensino da criança, do jovem. Não basta apenas colocar ele numa sala, mas dar condições dignas de preparo, incentivo, valorização do profissional, dos professores, pedagogos, psicólogos. Você dá uma sala de aula com condições dignas. Eu convido a população, vão lá no São Domingos ver o pessoal dividindo escola municipal com estadual. Não, e aonde está o dinheiro, que seria ali pouco para terminar, mas vai vir ali licitações pedindo 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. E é onde a gente sabe que 500 mil sobra dinheiro para terminar essa escola. Então, trabalhar para garantir que os municípios recebam, né, o dinheiro para poder investir e fiscalizar se esse dinheiro vai ser usado para a construção de escola, para a valorização dos profissionais. Esse é meu comprometimento na educação. Excelente. Bom, Sigli, outro tema também de extrema importância para o desenvolvimento do país é a questão do emprego, né, a empregabilidade. Bom, seja candidato ao legislativo ou executivo, né, ele não vai ser um empresário, não vai poder dar ali um emprego. Mas, através de um cargo no legislativo, algumas situações poderiam surgir ali para fomentar a questão do emprego no Brasil, né? Hoje a gente tem um percentual ainda elevado de desempregados, mas com políticas criadas através de projetos lá dentro da Câmara, como se poderia, então, contribuir para fomentar o emprego no Brasil? Na questão de fomentar o emprego, o desenvolvimento hoje da economia, é um assunto que não diz, vamos falar assim,
a população principal é esquecida. Os MEIs, os microempresários, na minha opinião, todos somos empresários. Essa questão de colocar microempresário, pequeno empresário, médio empresário, grande empresário, eu acredito ser errado. Todos somos empresários. Mas você fazer projetos, leis, que você possa ter incentivo, você possa ter uma linha de crédito, mas que aquele MEI que precisa de R$ 1.000, R$ 5.000, ele seja atendido para ter o seu crédito da mesma forma que um que vai lá no BNDES e consegue milhões para comprar um avião. Por que então não é valorizado aos microempreendedores, né? A todos os empresários? Porque, na minha opinião, hoje quem sustenta o Brasil, quem roda o Brasil, é aquele que está vendendo uma coxinha na esquina, é aquele que está vendendo uma água, é aquele que está ali no fundo de casa gerando 2, 3 empregos. Eles não têm benefício nenhum. Por que não termos projetos de leis que visem benefício e incentivos para eles? Porque, vamos falar assim, temos grandes empresas, às vezes vai depender daí do trabalho com a prefeitura, com o executivo, vamos dizer. Podemos estar lá como deputada federal, conseguir, porque vamos falar assim, na questão do deputado, ele consegue trazer emendas, verbas para a cidade, e eu dizer, olha, eu quero trazer 20 milhões para a União da Vitória para nós tornar um polo industrial. Será que o prefeito vai aceitar? Será que as empresas que já estão aqui vão aceitar? Porque se nós pegarmos Francisco Beltrão, Pato Branco, que são polos, verdadeiras potências hoje, aí existe um consenso da prefeitura, do legislativo, junto com o governo federal, estadual, trabalhar em volta do povo, para o povo e com o povo. Então, eu acredito que projetos, leis, que valorizem, incentivem aí os micros, pequenos empresários. Eu acredito que o incentivo também aí do jovem aprendiz. Hoje, para você chamar um jovem aprendiz, existe muita burocracia. Aí quem sai perdendo é o jovem novamente, porque para ele não é dada a oportunidade dele mostrar sua competência, sua habilidade. Temos hoje também, foi tirados os cursos técnicos. Hoje muitos têm diplomas, mas não conseguem emprego. E hoje a empresa ele precisa de pessoas que saibam fazer. E nós não temos quem. Então, por que não desenvolver? Por que não incentivar aberturas de novos cursos, aonde possa aprender a usar ser um marceneiro, aonde possa aprender a ser um mecânico? Existem, né, cursos e cursos, mas eu acredito que, como deputada federal, podemos ter um olhar muito maior, e principalmente na região onde sofre com desemprego, seja no país inteiro. Você pode ter certeza que eu vou estar lá a favor, principalmente dos pequenos. Não que os grandes são importantes, eu sei que tem empresas grandes, maravilhosas, tentando abrir, e por questões políticas, não deixam. Então, está na hora do povo se levantar e dizer, nós queremos, e é o povo quem elege, é ele quem decide. Seguindo nosso próximo tema, também de extrema importância para a sociedade e ao calcanhar de Aquiles de todas as administrações, a saúde. Bom, a pandemia veio e escancarou um problema que a maioria das cidades brasileiras vive diariamente, com ou sem pandemia. Falta de leitos, sem falar na falta de profissionais, demais insumos, falta de exames, muitas pessoas hoje aguardando anos para conseguir um exame mais detalhado, mais específico. Muitas dessas, infelizmente, acabam morrendo durante essa espera. Enfim, o Brasil precisa muito de melhorias na saúde como um todo. Nessa tão importante área, lá no Legislativo, de que forma se poderia apresentar, então, soluções para a saúde? Quando a gente fala em saúde, Tiago, eu lembro um dos primeiros motivos que eu entrei na política, né? Eu perdi uma irmã, 11 anos, por falta de exames, recursos, atendimento, e quase perdi minha mãe há 5 anos. Mas, independente deles, eu acho que é pela Maria, pelo João, como você falou, há anos esperando. Eu, como já antes na questão da educação, seria trabalhar em questões, principalmente, de estar junto com outros deputados e trabalhando para que tenhamos aí fundos, dinheiro para que sejam investidos. Hoje nós precisávamos de um hospital grande na região, já que falam que União da Vitória é polo. Então vamos transformar em polo, vamos colocar um hospital que atenda pelo SUS,
porque saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E por ser representante, por ser um funcionário do povo e ser eleita como deputada federal, estarei trabalhando para que isso seja feito. Hoje temos excelentes profissionais, mas eles recebem pouco, pelo que eles estão lá há horas. Então, precisaríamos estar lá com os deputados vendo, melhorando a questão do pagamento dos enfermeiros que estão aí há anos na luta, médicos, todos os profissionais nessa área. Mas, principalmente nas construções de hospitais que trabalhem. Nós temos referências em Curitiba. Por que não podemos ter aqui União da Vitória? Por que não podemos ter em outros lugares do Paraná que eu sei que a saúde é falha? E teve uma vez que eu fiz uma pergunta se às vezes é por falta de dinheiro ou se é por falta de administração que a saúde peca nos municípios. Porque nós podemos falar em país, em estado, mas tudo depende presidente, governador e prefeito. Né? Nenhuma vai fazer sem ação do outro. União da Vitória, hoje nós temos um hospital, vamos atender Bituruna, Cruz Machado, vamos atender Paulo Frontin, Malé, aqui, Porto Vitória, Paula Freitas. Quantos que não precisam fazer uma cirurgia de ortopedia e tem que ir para Curitiba, com excelentes profissionais que nós temos aqui? Quantos que precisam ir para lá, que agora estão tendo que sair, que me perguntaram, sigla a questão de perícia? Cadê o INSS que nós tínhamos em União da Vitória? É que os nossos governantes hoje não dependem da fila do SUS. Eles não dependem dos exames. E ainda quando vêm, não aplicam. Então, vamos falar assim, se vem 20 milhões para a saúde, vamos aplicar na saúde. E não terceirizar, como a UPA hoje, vários lugares no Paraná, no Brasil, estão sendo terceirizados. Porque nisso, o colaborador lá está perdendo. E eles não vão entrar na profissão porque eles gostam. Então, se eles são os nossos profissionais valorizados, incentivados na parte que eles não estão, eles precisam receber, porque eles também têm contas, eles também têm famílias e têm filhos. E a outra questão que eu fico indignada, hoje é de nós não termos, como você falou, insumos. É você chegar num posto de saúde e não ter soro fisiológico para fazer uma lavagem no ouvido. É você chegar num posto de saúde e não ter remédio. Eu tenho 3 filhos, eu sei o que é você num posto de saúde de madrugada às 2 da manhã, teu filho com 39,5 de febre, e eles mandam para casa. Aí se você não tem R$10 para comprar um paracetamol, uma dipirona, a mãe vai ter que esperar até no outro dia, ou sair de madrugada emprestando dinheiro, ou vai num posto de saúde. Por que não ter em todos os postos de saúde, no UPA, em todos os lugares, o filho foi atendido? Você já sai com o remédio. A pessoa, o idoso foi atendido, já sai, mas para isso a gente precisa fazer projeto, fazer lei que se cumpra. Porque é fácil ter nos postos de saúde lá, se você agredir verbalmente a pessoa que está trabalhando, você vai ser levado, vai responder um processo. Mas a placa que por lei hoje deveria ter nos postos de saúde, comissão de socorro é crime? Não temos. A partir do momento que todo o nosso executivo, legislativo dependa das filas de posto de saúde, de exame, você pode ter certeza que vai funcionar 100%. Então, eu acredito nisso, você fazer projetos, leis, principalmente para garantir a questão, né, dos nossos enfermeiros, médicos, todos os profissionais nessa área, principalmente fazer com que o dinheiro que chegue para a saúde, e é para isso que eu vou estar trabalhando, e fiscalizar para que eles sejam aplicados. Para que não falte. Não precisamos ter vários postos de saúde e não ter médico, não ter enfermeiro. Ou vai lá no Rio Vermelho. Temos médico na quarta-feira. A pessoa pode ficar doente só na quarta? Quinta, sexta, sábado, domingo, não. Isso eu fico indignada. É por isso que eu entrei. Para a gente mudar. Mas eu preciso do apoio da população para, junto comigo, a gente mudar essa realidade. Outro tema que aqui separamos de extrema importância para o país é a agricultura. E durante a pandemia, a agricultura se mostrou pujante, a força do agro brasileiro. Bom, Brasil muito forte, nós temos um solo muito rico, a agricultura brasileira ela é forte, porém, alguns agricultores ainda sentem dificuldade de se manter no campo. Vou usar aqui exemplos mais próximos da nossa região. Produtores de leite, onde o leite ao consumidor final pode ser um produto caro, mas para o produtor é pago um valor muito mínimo, que ele mal consegue se manter na atividade. Assim como também a questão dos suinocultores,
mesma situação, o preço pago ao produtor é muito baixo, né? E sem falar, é claro, nas demais questões voltadas à agricultura. Nesse quesito, que projetos você poderia apresentar para fomentar ainda, melhorar ainda mais essa agricultura brasileira, que é forte, mas que tem um potencial para ir muito mais além? Eu acredito que nós somos o país mais rico, né? Uma potência enorme em questão da agro, principalmente. Terra, vamos falar assim, na questão também do gado, do suíno, toda essa parte, só que nós vemos o pessoal de fora muitas vezes tirando isso. E hoje, visitando, por ser filha de agricultor, e a gente sempre tem um contato grande com o pessoal do interior. E muitas visitas eles falam para mim, Thiago, que eles não precisam de milhões. Eles precisam de pequenas ajudas, pequenos recursos de valorização. Nós temos em Cruz Machado uma estrada de chão que, se você fosse, não é um pequeno espaço, mas que daria um escoamento, um acesso de Cruz Machado a outras cidades. Mas não é interessante para quem está no governo agora. Se você vai ali em Porto Vitória, quem trabalha com erva, eles siglam, e se nós não fizermos algo, em 5 anos vai ser inviável nós produzirmos erva. Porque daqui está indo para a Argentina. E a Argentina, entre aspas, nacionaliza e distribui. O que era para ficar para nós não temos esse incentivo. Então, como eles falam, geralmente, às vezes, um grande produtor ele consegue ter mais acesso a fundos de crédito, ao incentivo, para ele ir lá e comprar. E muitas vezes falta um projeto, falta incentivo de dizer sim, de nós pegarmos as secretarias de agricultura, conversando com uma amiga minha, é ter mais incentivo. E hoje é você também trabalhar com a conscientização. Hoje, há 20 anos atrás, Thiago, a gente podia dizer que o pessoal saía do campo e estava indo para os grandes centros. Hoje, né, uma das coisas que a gente vai estar trabalhando sendo eleita, é trabalhar e fazer com que o pessoal da cidade, né, dos grandes centros, voltem à parte do interior. E não que continue acontecendo, deles saírem de lá. Mas é dando incentivo, é valorizando. Eles precisam de pequenos, como eles falam, nós não precisamos de milhões. Nós precisamos de recurso, de um crédito que seja liberado, que nós sejamos incentivados. Hoje nós temos a questão também de hortas orgânicas. No começo, chega perto de algumas eleições, o pessoal faz 1001 propostas. Aí o agricultor vai lá e planta, faz aquelas hortas bonitas. Chega na hora que ele precisa vender, existem burocracias e o que se torna inviável para ele. Eu lembro que há uns anos atrás falaram tanto da Granja aqui em União da Vitória. Alguns agricultores fizeram empréstimos, abriram pequenos para criar lá os seus porcos para que fossem vendidos. Gastaram o que tinham, o que não tinham. Aí a da Granja não veio, as granjas ficaram. Rações, insumos abandonados. Eu queria que essas pessoas um dia viessem falar. Vamos falar assim, eles perderam toda uma vida e tiveram que recomeçar do zero. Por que não, então, trabalharmos com projetos que valorizem a agro, desde o pequeno agricultor ali que tem um terreno pequeno ao médio, em questões, como você falou também, do leite, para nós chega a R$8, R$9 uma caixinha do leite. Mas será que o pessoal sabe o quanto que um agricultor gasta para alimentar uma vaca? Para manter ela produzindo uma certa quantia de leite? Não é? Então, falar assim, o agricultor lá às vezes não se torna viável. E para nós, e sem contar questões de impostos, né? Que sai de lá até chegar para nós. Para nós sai caro, para quem produziu saiu barato, mas aquele que ficou no meio do caminho levou tudo o que tinha. E nós pagamos mais uma vez pelo preço. Excelente, candidata. Você tem ainda dentro do seu tempo estipulado, são 30 minutos ao total, cerca de 7 minutos. Para a nossa questão final, é voltada, é claro, às suas pretensões, né? Nesse caso, candidata ao cargo de deputada federal, Cilene Narciso, por que colocou o seu nome à disposição nesta eleição?
quais são suas ambições dentro da questão política e que você utilize desse tempo total, ou parcial, como você desejar, né, dentro dele. Convença o eleitor que nesse momento está nos ouvindo e nos assistindo para que lhe dê um voto de confiança nas urnas no mês de outubro. Então, nesse momento, eu aproveito para pedir para você que está em casa, me ouvindo, me assistindo, se eu entrei nessa luta e dei meu nome para ser candidata a deputada federal, não foi por questões pessoais ou porque é um sonho. Quando a gente entra, não entra pelo amor, a gente entra pela dor. E entrar brigando por questões da saúde, em questões de defesa da causa animal, em questões do direito da mulher, em questões de você, jovem aprendiz, que muitas vezes o pessoal decide o que quer, o que não quer, e a vocês não é dado o direito. Então é nesse momento que eu peço para vocês que querem uma política renovada, para que vocês que conhecem alguém que nas últimas eleições vendeu ou trocou o seu voto, que nesse momento pense e vote em alguém que quer trabalhar de forma digna. Há 4, 5 anos, menos de 5 anos eu estou na política e nunca tive mandato. Mas mesmo sem mandato, eu trabalhei de forma dura, correndo atrás, para que a gente conseguisse trazer recursos para a União da Vitória. Aonde é o exemplo que dou por ser aqui da cidade. Trouxemos dinheiro para pavimentação, aí o asfalto no bairro Nossa Senhora das Graças. Trouxemos dinheiro para a saúde, trabalhamos pela causa da mulher, vários projetos sociais, principalmente o projeto da refeição solidária, a marmita solidária, porque é só você que sabe o que é uma criança falar para você, eu estou com vontade de comer um pão com margarina, é que você vai ver que nós não estamos sendo representados de forma digna. Então, quando eu coloquei o meu nome para deputada federal, foi para representar você junto, porque essa mesma mão, eu sempre falo, que já foi agricultora, que já segurou um cabo de enxada, ou essa mão que como médica veterinária a gente já pegou um bisturi. Essas duas mãos que nunca tiveram medo de ameaça, de represália, porque há pouco tempo eu ainda fui ameaçada, mas como determinada que sou, guerreira, forte, eu não recuo. Porque são aquelas pessoas que estão passando fome, são aquelas empresas que estão fechando, é aquelas pessoas que estão perdendo o emprego por falta de leis, por falta de incentivo às empresas, as pessoas que estão morrendo em fila de saúde por falta de exame. É por vocês. Os alunos que não estão tendo qualidade numa escola, numa sala de aula, é por vocês que estou aqui, é por vocês, mãe. É por vocês, pai. E junto eu venho pedir para vocês, para que lá, no dia 2 de outubro, você vote de forma consciente. Você pense que você pode mudar, que você vai mudar. Então, vem junto com nós, vem com o PROS. E lá para deputada federal, você vote Sigli Narciso. E entre nas nossas redes sociais, Sigli Narciso, e venha conhecer um pouco mais da candidata. Ela é gente como a gente como vocês, por já ter sofrido, passado fome, mas não são isso que me traz aqui candidata a deputada, mas foi o que eu estudei, o que me preparei para representá-los de forma digna. E principalmente a você, mulher, principalmente a você, jovem, você que pode mudar. Se você quer um estado melhor, se você quer um país melhor, vem junto com nós. Então, lá para no dia 2 de outubro, para a deputada federal Sigli Narciso. E não esqueça o número 9051. 9051, uma boa ideia para você lembrar lá no dia 2 de outubro. Muito obrigado, Tiago, pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. Obrigado à candidata a deputada federal pelo PROS, Sigli Narciso, participando do Jornal da Manhã. E para finalizarmos, todos os demais candidatos, portanto, podem entrar em contato também com a nossa redação. Repito o telefone no 35239649. Serão os mesmos 30 minutos a direito com as 5 questões e, claro, aí então a questão livre também as suas pretensões. São 6 questionários igualitários para todos. Jovem Pan trazendo de forma igualitária a todos os candidatos. Bom, o Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Voltaremos
Amanhã, a partir das 7h28, logo após a transmissão do horário eleitoral gratuito obrigatório. A você, uma excelente quinta-feira, um ótimo mês de setembro.